Agora no Repórter MT eu entrevisto a médica pós-graduada em endocrinologia, doutora Débora Rondon Schmidt, e a gente vai falar sobre a importância da saúde intestinal. É algo que afeta todo mundo, porque todo mundo vai no banheiro, gente, e às vezes esse assunto é tão tabu que muitas pessoas não buscam ajuda médica, né? Não falam sobre isso por conta da vergonha, doutora. Isso ainda existe, Débora? As pessoas ainda têm tabu em fazer determinados exames, em compartilhar isso com o médico? Sim, com certeza. Tanto que quando nós vamos perguntar na consulta médica, o paciente se sente até meio constrangido, né? Porque a pergunta é mais a fundo, a pergunta é sobre... a fundo, a pergunta é exatamente sobre as fezes mesmo, qual que é a caracterização das fezes, né, da pessoa, que isso é muito importante, através disso que a gente avalia a saúde intestinal do paciente, mas ainda tem sim. E até a história conta, né, que assim, épocas de reis, a partir o aspecto das fezes que esse aspecto apresentava indício de como estava a saúde. Isso, antigamente era avaliado através das fezes, porque não tinha exames, né? Aí aqueles mestres que eram até muitas vezes considerados bruxos, né, na época, eles avaliavam as fezes dos reis para ver a questão da saúde intestinal. Débora, ir ao banheiro todos os dias, só isso já é sinal de saúde intestinal? Eu vou no banheiro todos os dias, não preciso me preocupar, é tranquilo, não tem intestino preso, ou não tem diarreia, é normal todo dia, um reloginho. Isso já é suficiente? Não, ou é um bom sinal? Assim? Não, é um bom sinal, só que infelizmente não é o suficiente. O que acontece com praticamente todos os homens não tem muito problema em ir ao banheiro todos os dias. A mulher que é um problema maior que eu tenho visto no consultório, né? Mas em questão de ir ao banheiro todos os dias, não tem nada a ver com saúde intestinal. A saúde intestinal é a característica das fezes, especificamente, a gente precisa avaliar isso. Como a pessoa se comporta após alimentar com algo, eu como X alimento e eu sinto distensão abdominal. Distensão é o que? Dor? Distensão é como se tivesse empachado, né? Que como os pacientes... Você inchado, assim. Isso, inchado. Aquela sensação de que comeu muito e comeu um pouquinho. Ter diarreias de vez em quando. Isso também é uma característica que o intestino não tá legal. Na verdade, ninguém tem o intestino 100%, infelizmente. Então, o intestino ele pode estar com reação a determinado alimento e por meio das fezes a gente vai identificar o que está acontecendo. É um sinal. Isso, na verdade, assim, a alimentação é tudo para o intestino. A alimentação é tudo? Tudo para o intestino. O que é um amigo do intestino quando se fala em alimentação? Tudo é individualizado, a gente sempre tem que individualizar. Eu posso dizer o que é inimigo, que seria tudo que é industrializado, né? A gente sempre tem que evitar, tem que comer comida de verdade. A gente precisa comer aquilo que estraga, eu sempre falo para o paciente isso, como o que estraga, o que não estraga, não coma. Né? Um exemplo, por exemplo, do leite. Não pode comer leite, não pode tomar leite, desculpa. Independente, não quer dizer que a pessoa não pode tomar leite, é individualizado. Mas se for tomar o leite, toma o leite da vaca. Não toma o leite de caixinha que não estraga, que fica lá na prateleira. Débora, onde eu vou achar leite de vaca nessa cidade? Tem que ter os acessos, né? Porque é difícil também, né? Porque muitas vezes essa vida moderna que nos distanciou tanto desse meio de produção, ele acaba também dificultando. Você quer ter certos hábitos, até porque eu acompanho que tem uma marca, por exemplo, de leite, que ela fala que as vacas livres no pasto, tem um tempo de validade menor. Então até isso leva em consideração, é menos mal do que... Isso, porque o de caixinha, na verdade, não tem leite lá dentro, né? Não tem como um leite ficar... Leite em pó também tem vários adoçantes no leite em pó, adoçantes industrializados, não é legal, não é recomendado. O ideal seria nós evitarmos o leite de origem animal e procurar leite de origem vegetal, né? Que seria leite de coco, de amêndoa, de linhaça. Mas não tem como dizer que pra ninguém, pra todo mundo vai ser contraindicado, porque senão vira muita moda, né? E não é por aí as coisas. E Débora, então eu tenho uma médica, né, estudiosa na área de endocrinologia, de nutrologia, que tem essa observação quanto ao leite. E aí eu tenho, por outro lado, médicos, pediatras que recomendam leite para a criança. Então, não há uma contradição nisso, assim, não é até difícil para a mãe que o filho mama, né, toma mamadeira a partir do leite da vaca, e ela tem essa informação, porque isso aí já condiciona o paladar daquela criança. Ainda há muita controvérsia, assim,
polêmica nessa área? É, muita polêmica, porque assim, o leite recomendado seria o leite da mãe, né? O leite materno. Quando ele falta? Então assim, quando ele falta, existem as suplementações que dá para ser feitas, sim, existem leites de boa qualidade, até em pó, mas assim, na verdade eu não vou muito na área da pediatria, sim. Então assim, eu não conheço um leite que não tenha algum tipo de adoçante, algum sim. corante, alguma coisa nele, então... A gente não sempre é tempo de mudar o paladar. Isso, exatamente. Na verdade, não estimular, né? A gente tem que não estimular o paladar da criança ao doce, estimular ao industrializado. A gente, na verdade, é veneno aos poucos para a criança, né? Quando a gente fica dando doces para a criança. Inclusive, saúde intestinal tem tudo a ver. A gente vê muita criança doente de via respiratória porque o intestino não está legal. Nossa, então que sério. Tem tudo a ver. O intestino, ele reflete na via respiratória? E via respiratória, depressão... Na verdade, tudo parte do intestino. Hoje em dia, o intestino, assim, eu tenho estudado muito sobre intestino e tenho aprendido muita coisa, que tem a ver com... A gente trata até depressão quando a gente trata o intestino, porque tem liberação hormonal no intestino. Então, não adianta eu ficar dando remédios ou que sejam suplementos para a pessoa e não tratar o intestino dela. E muitas vezes, tratar o intestino dela, como você disse, significa mudar a alimentação, né? É o principal. Por isso que é o principal. É o principal. Álcool bebida alcoólica faz mal para o intestino, Débora? Álcool não é recomendado para ninguém em momento nenhum, mas com certeza agride o intestino, sim. A parte neurológica também é bem afetada com o álcool. Então, recomendado é não ingerir bebida alcoólica. Limão. No caso, água com limão. Água com limão, em jejum. Então, como eu disse, tudo é individualizado. Mas a grande maioria das pessoas vão se beneficiar sim com água com limão em jejum, por ser um alimento ácido. E lembrando que o nosso intestino, o nosso estômago, ele é ácido, ele foi feito para ser ácido. Quando a gente ingere água com limão, ela vai ficar alcalina no estômago, para que o restante do organismo fique alcalino, que a gente precisa que o sangue esteja mais alcalino possível, né? Então equilibra, dá uma equilibrada. Equilibra, exatamente. É muito bom para liberar enzimas, nutrientes, tudo que é responsável por quebrar proteínas para que a gente absorva. E, Débora, também ajuda a emagrecer? Porque tem muito isso. Toma um copo de água com limão todos os dias em jejum, que isso vai ajudar a emagrecer. Voltando que a alimentação é o mais importante. A alimentação é o mais importante. Mas, de certa forma, sim, o água com limão é termogênica, ela auxilia, vamos dizer assim, né, com uma dieta equilibrada ao processo de emagrecimento, mas não é isso que vai fazer emagrecer. Porque não adianta comer doce o dia todo e tomar água com limão. Não, gente, não adianta. Pimenta. Pimenta também tem um tabu, tem várias questões relacionadas à pimenta. Nossa, comi pimenta, passei mal, meu intestino. Eu sinto até todas as partes do corpo quando como pimenta. Isso é real também ou é mais do mito popular? É individualizado também isso. Porque existem doenças do intestino, como a síndrome do intestino irritável, que tem muita gente que tem, inclusive mulheres, é bem comum, que o sintoma é distensão abdominal, é aquele empachamento, né, como os pacientes relatam. E aí a gente recomenda restringir certos tipos de alimentos. Até é bom tem que buscar um profissional, né, capacitado para estar auxiliando em relação a isso. Se sente desconforto ao ingerir alimentos X ou Y, mesmo dizendo que é saudável ou não, tem que suspender e fazer aquele teste, né? Vou suspender, ver se eu melhoro. E aí procurar o médico, né? Isso. E ajusta a alimentação em geral para ver se exatamente era aquilo que estava fazendo mal ou não, se tem mesmo contraindicação do uso, mas é individualizado, não tem como generalizar. Débora, eu já li algumas coisas a respeito da pimenta do reino, que a pimenta do reino, assim, no primeiro momento não faria tão bem, porque ela ficaria colada na parede do intestino. Eu não sei, isso é real? A pimenta do reino, ele tem uma indicação, uma contraindicação assim? Ou não? Na verdade, sim. O ideal é a gente sempre estar variando o tipo de pimenta que a gente ingere. Porque a gente observa nas receitas, assistindo programas de receita, a pimenta do reino ela é quase um acompanhante vitalício eterno do sal. Eu não posso de forma alguma, então como você diz, eu percebi, pimenta do reino, se tem, eu percebo no paladar, eu nem como, porque eu sei que eu vou passar muito mal. Então, mas ela é muito próxima, né? Ela está associada na nossa gastronomia. Sim, é muito usada a pimenta do reino. Mas aí a gente tem que começar a abrir um pouco mais, né? Começar a aprender um pouco mais sobre outros tipos de alimentos que substituem aquilo.
tudo que é demais não vai fazer não vai fazer bem, por mais saudável que seja. Então, quando você diz, por exemplo... que é contraindicado, mas sim, tem relatos sim que a pimenta do reino em excesso pode dar cálculo renal, mas não é isso que vai causar o problema X. É uma série de fatores, é um conjunto de problemas. Um conjunto de alimentação errada, isso que vai causar, não é exatamente a pimenta do reino, mas o bom seria ficar trocando mesmo. Então, qual a importância da saúde intestinal? Você disse que a falta da saúde intestinal ela provoca vários problemas, né? Até mesmo a depressão. Então, qual a importância da saúde intestinal e como a pessoa pode perceber que tem algo que não está legal, assim, que tem alguma coisa errada? A importância é total da saúde intestinal. Hoje já tem vários estudos comprovando que o intestino ele é o segundo cérebro. Ele funciona independente do cérebro, mas claro, ele tem comunicação com o cérebro. Então ele libera hormônios, ele é responsável até pelo sono, por tudo. Então a saúde intestinal é tudo. A gente tem que observar mais ele, né? A gente tem que ter um olhar com mais carinho pro intestino. Mais carinho, muito mais carinho. E para as fezes, né? Que que tem a teoria que a gente tem que avaliar, a gente avaliar as fezes. A característica das fezes, o ideal é que ela seja, assim, até constrangedor ruim, talvez, de estar ouvindo. Imagina, a gente tem que passar essa informação que é importante, todo mundo vai no banheiro, né? Avaliar, assim, que o intestino, as fezes, ela tem que estar com característica de salsicha, tem que estar inteirinha, não pode estar quebrada, em bolinhas, não pode afundar e nem grudar na privada, tem que ficar boiando. O ideal seria que ela ficasse boiando e ela estar de uma coloração mais marrom mais, não marrom escuro, um pouquinho mais claro, porque mais escuro também pode caracterizar algum tipo de problema, alguma coisa na saúde intestinal. E não ficar tendo diarreia. Macio, né? Porque uma vez eu me lembro mais perguntou, é macio? Porque não pode ser tão, né, isso. duro que as pessoas ficam, né, ressecada ou isso é uma constipação. Uma constipação, e aí eu já falo linguagem popular. E por outro lado, o extremo, a diarreia, porque a diarreia, quando que a diarreia é preocupante? Assim, uma vez ou outra a pessoa tem diarreia, ok, mas não, toda semana ou a cada 15 dias tem uma diarreia, então é preocupante. Tem essa frequência? O ideal não é normal ter diarreia. A diarreia acontece quando tem algo errado. Tem algo errado acontecendo. Pode ir buscando ali na memória que alguma coisa comeu ali, ou tinha um pouco mais de gordura, né? Porque solta mais o intestino, ou é uma infecção intestinal, que seja viral, bacteriana. Deixa o intestino curar sozinho a infecção, vamos parar de tomar um pouco de remédio. Mas água de coco ajuda? Ajuda pro intestino? Porque muitas vezes falam, aí perde, fica diarreia, fica fraqueza, a água de coco seria um importante, um líquido que faria bem. Água de coco, porque por ela ser um pouco mais alcalina, ela pode até piorar um pouquinho a diarreia naquele momento. Da crise de diarreia. É uma fonte boa de hidratação? Muito boa de hidratação. Só que no momento de uma diarreia intensa, é melhor a gente estar evitando ali a água de coco. E o ideal é o nesse momento. Assim, água. Água, líquido. Você disse evitar tanto remédio, porque às vezes a pessoa toma remédio justamente para cortar a diarreia, né? Isso, não pode. O ideal não pode, tem que evitar ao máximo. Na verdade, qualquer tipo de remédio a gente precisa evitar. Se a gente estiver fazendo uma alimentação correta, com a imunidade boa, a gente não vai pegar nada. Nosso organismo, ele promove a autocura. Débora, dietas que tem como base, assim, eu já vi dietas, assim, medicações que provocam diarreia, assim, de emagrecimento. Eu já vi vários relatos, eu tô tomando tal coisa em grupos, aí a pessoa coloca lá, nossa, é ótimo porque eu tive diarreia tantos dias, senti que eu sequei. Isso é preocupante? E tem muita gente fazendo o hábito desse tipo de medicação que provoca essa diarreia e acha que está mais leve. Porque quando a pessoa se sente mais leve é porque ela não tem uma saúde intestinal boa. Se ela tem uma saúde intestinal boa, não precisa de uma diarreia para que ela se sinta leve. E quanto ao medicamento, não é bom que tome esses tipos de medicamento. Porque se for um medicamento específico para isso, ele vai promover a não absorção de nutrientes pelo intestino. Não vai absorver nada, é por isso que sai tudo nas fezes. Tanto que quando a pessoa toma esse tipo de medicamento, se ela não ingerir muita gordura, ela não vai ter diarreia. Agora, quando ela ingere muita gordura, é que ela vai ter muita diarreia. Inclusive, vai até ver na privada as fezes com a diarreia, com a gordura lá.
Então, o ideal é evitar, porque além de sair gordura, sai nutriente. A gente não absorve. Então, acaba não ficando nutrido com aquilo que está comendo. E as pessoas que têm intestino preso e fazem o hábito constante do laxante, porque só vou no banheiro se eu tomar laxante. E aí? Aí é um problema. Porque aí a gente desregula cada vez mais os lactobacilos intestinais, a parte de liberação hormonal. Então, porque às vezes a pessoa fica desesperada, né? Sim. Faz 7 dias que eu não vou no banheiro, vai lá e vai no laxante para resolver de imediato aquilo lá. Então, assim, isso chama uma disbiose. Disbiose é um descontrole da saúde intestinal. Então, a gente tem que evitar ao máximo esse tipo de medicamento para soltar o intestino. Claro, se tiver uma situação de muitos dias, né? E os chamados laxantes naturais? Tem que tomar cuidado com o laxante natural, né? Vai depender do que tem nele ali, se for fonte de fibra, né? Mas não adianta nada a gente ingerir fibra e não tomar água, não resolve. Pelo contrário, vai prender mais ainda. Então a regra é não utilizar o laxante. A regra é não utilizar o laxante. Tomar cuidado. E a partir de um tratamento com um médico especialista nessa área, é possível para aquela pessoa que fica lá dias, semanas sem ir ao banheiro, recuperar a saúde intestinal, conseguir ir ao banheiro sem medicação? É possível. Tudo é individualizado, mas é possível sim. Só que assim, eu sempre recomendo que os pacientes ingiram sempre o lactobacilo. O ideal seria que todo mundo ingerisse lactobacilo, cada um no seu objetivo específico, porque existem lactobacilos para saúde respiratória, existe lactobacilo para constipação, existe porque cada lactobacilo, cada bactéria age em uma área do intestino, e cada área do intestino é responsável por um tipo de liberação hormonal, ou absorção de nutriente, ou água. Então cada região é responsável por uma parte da saúde intestinal. As pessoas procuram menos do quanto deveriam informações e médicos relacionados à saúde intestinal, porque pelo que eu conversei com você, isso afeta pessoas de todas as idades, né? Desde que nasceu, já tem deveria ter esse olhar para a saúde intestinal. Precisa ainda a informação circular mais, porque a gente pode evitar doenças, porque quais são as doenças mais frequentes? Câncer de intestino é uma doença muito agressiva, né? Muito difícil de lidar. E a partir de todo esse acompanhamento, a gente pode trabalhar no aspecto da prevenção? Ah, com certeza. A gente trabalhando com a prevenção, repondo ali lactobacilos, que existem lactobacilos específicos para cada parte do intestino. Então, a gente sempre tem que estar modificando ali o lactobacilo, que existem N lactobacilos, que são bactérias, né? Uma fonte boa de lactobacilo é o kefir. O kefir é uma fonte legal de lactobacilo, que dá para todo mundo adquirir, né? Fazer em casa. O kombucha, que agora lançou, saiu aí o kombucha, quem tem acesso é bem legal também. Só o que é o kombucha? O kombucha é bactéria, ele é uma fonte de bactéria onde faz uma bebida, só que daí é uma bebida que não é derivada do leite, ela se alimenta de açúcar, é um pouco diferente, dá pra buscar na internet, tem várias informações, isso aqui é por doação, não sei se tem pessoas vendendo não. Por doação, um vai passando pro outro, isso, um vai passando pro outro, é uma fonte legal. E alimentação, a alimentação é a base de tudo, não adianta, verduras, legumes, né, que eu não gosto, temos que aprender a comer. Vai de acordo com o seu gosto, eu não gosto disso, ok, vamos tentar isso, né? Então, o ideal é procurar uma nutricionista para estar orientando também em relação a isso. Para finalizar, em qualquer idade é possível mudar os hábitos e resgatar ou conseguir essa saúde intestinal? Com certeza, em qualquer idade. Na verdade, se eu comeu errado a vida inteira, e de repente fala, não, eu quero ter uma nova mudança e essa mudança vai trazer impacto positivo para o intestino. Vai, com certeza. Mas a gente precisa ter um pouco de paciência, porque muitas vezes os pacientes são muito impacientes, eles querem assim, efeito imediato. E não é assim que funciona. Cada organismo é um organismo, cada reação, cada exposição ao longo da vida foi uma, então a gente precisa estar estudando tudo isso. Mas com certeza tem benefício para todo mundo. Então, gente, sem dúvidas. Aí a dica, vamos observar. Vai no banheiro, observa. Débora Rondon Schmidt, minha entrevistada de hoje.